Eu me criei lá em São Brás. Depois de 12 anos eu vim aqui para Várzea, na fazenda Canjica. E aí fui trabalhando e depois eu fechei meus 20 anos, já plantei uma lavourinha de 10 quadras de milho. E já plantei um pouco de arroz também. E dali, depois mais tarde, me casei com a dona Elida aí, e aí viemos morar no Canjica aqui. E aí começou, aí a gente foi trabalhando, plantando milho e arroz, e depois passamos para soja. E agradeço meu pai, que ele veio da serra para arrumar uma pescaria, e aí se agradou da terra e começou a plantar. Aí começou ele com meus irmãos, né, Adolfo e Rodolfo. E depois eu vim para cá também. Lá nós tínhamos que levantar cedo, de madrugada. Só eu tinha 100 boi. A gente ia com geada para cangar os bois, né? Não? E aí nós ia de chinelo, de tamanco, né? Não? Aí surgiu o tal de bota 7 léguas. Veio um para Camaquã, comprou a bota, aí todo mundo foi comprar bota. Queria cano e ia até aqui, né? Aí nós andávamos até dentro d'água. Bom, nós casamos em 66, aí já vim para cá para o Canjica, né? Que eu vinha de fora da bandeirinha, eu era balconista lá, né? Depois eu vim nessa vida de ir para fora, né? Na lavoura. Bom, o Hugo começou a trazer os funcionários empregados para trabalhar na plantação de milho e quebrar milho. Aí vinham os alemães com 12, 15 pessoas lá de fora e eu fazia comida para eles. O alemão pequeno, a touca pequena, eu sozinho naquela vida. Eu fazia almoço, eu fazia pão no forno, aquelas coisas tudo, né? Mas a gente sempre gostou dessa vida para fora, né? Sempre, mesmo assim, quando eu fui para Camaquã, eu tive que fazer um forno e fazer pão na rua para mandar ainda pão daqui de Camaquã para os caras que trabalhavam lá, tinha que comer o pão que eu fazia, né? Sabe que na época a gente passou um pouco de trabalho, mas a gente acostumou, a gente não tinha água encanada, não tinha luz elétrica, a gente pegava água de longe, carregava com as latas de água, né? E ia para longe, lavava roupa nos valinhos das lavouras, roupa ajoelhada, né? É. E lampião era Aladim, essas coisas assim, né? E não tinha geladeira, e mesmo assim a gente conseguiu, né, se levantar. Eu sou a Rosane, filha do seu Hugo e da dona Élida. Comecei a trabalhar na família, a trabalhar com meu pai, quando eu comecei a faculdade de administração. Nunca ninguém me mandou trabalhar, nem meu pai. Isso foi uma iniciativa minha, foi uma escolha que eu tive na época, porque quando eu comecei a faculdade, eu tinha muito tempo sobrando, né? Porque como a faculdade era à noite, de dia eu sentia a necessidade de ocupar meu tempo. Daí eu me infiltrei no escritório de contabilidade, onde meu pai tinha o escritório dele, mas não era só dele, era dos meus primos e também do meu tio. No início, assim, eles não me davam muita coisa para mim fazer, né? Eu era tipo só serviço de banco, mandava só para banco e tal. Mas com o tempo eu fui conquistando meu espaço ali dentro do escritório. Com o passar do tempo eles terminaram essa sociedade ali, fizemos o nosso escritório sozinho, né? E eu comecei a tomar conta de tudo, né? Da parte de administração, da parte dos funcionários, da parte de controle de secagem, né? Aí eu tenho uma recordação maravilhosa da minha infância. Lembro, assim, de eu brincar com as filhas dos funcionários do meu pai. Morei lá até os 7 anos, no Canjica. Depois fomos para Camaquã. Para mim foi muito difícil, lembro, assim. Eu nunca fui reprovada em nenhuma série. Mas, assim, quando eu cheguei em Camaquã, quando a minha mãe botou eu na primeira série, eu reprovei. Lembro que foi difícil, assim, porque foi muita mudança, né? Vim de fora e ainda fui estudar no colégio famoso, do Colégio das Irmãs, né? Aquele colégio enorme,
foi uma transformação grande, né, entre morar, na realidade eu nasci, né, numa fazenda, e depois ir com 7 anos para uma escola, né, e para uma cidade. Mas hoje eu me sinto assim com muita gratidão por tudo isso, né, porque foram momentos muito bons e que contribuíram também para a minha formação, para a pessoa que hoje eu sou. Meu nome é Celso Bartz, tenho 48 anos, sou o terceiro filho aí do Hugo e da Hélida, formado em Medicina Veterinária no ano de 97 pela Universidade Federal de Pelotas. Nossa história na propriedade aqui se confunde desde sempre, né? Desde a nossa infância. Estudava durante a semana no Colégio Marista, né? No Colégio São José, Colégio dos Padres, como era conhecido. Finais de semana a gente vinha para fora. Eu lembro que o primeiro contato assim, com a lavoura, antes mesmo de pegar o trator, era cuidando da plantadeira, num Forzinho 6600 aí, numa segunda todo pau. E aí eu tinha que estar segurando ali, catraqueando a plantadeira para funcionar e semeando as beiras de valo. Então se pegava da caixa ali e semeava. Esse foi um dos primeiros trabalhos que o pai me deu, antes mesmo de aprender a andar de trator. Quem me ensinou a dirigir foi o seu falecido João Bueiro, o seu João Bukowski. E então eu ficava esperando numa sombra lá, eles loucos para parar para almoçar, ou tomar um café, um gole d'água, e eu pegava aquele trator e me sumia, né? Então eu fui para Pelotas, embora o meu pai sempre achava que se fosse para seguir estudando, deveria fazer medicina. Né? E assim foi, a gente se formou em veterinária, no início assim, eu praticamente me dediquei exclusivamente em melhorar nosso rebanho, assim, né? Então eu estava mais em cima do lombo do cavalo do que no trator, assim, né? Às vezes ajudava a planta e depois já vinha para o campo e ficava na pecuária, assim, onde a gente aprendi quase tudo ali com o nosso funcionário antigo que a gente tinha na época, o Nito. Hoje a gente está com uma pecuária, posso dizer, de ponta, assim, né? Embora não tenha, evidentemente, muita escala, porque a lavoura ocupa muita área. E depois, voltando para a agricultura, né? A gente foi tomando conta do negócio junto com o pai e a minha irmã mais velha. Meu irmão já desde cedo planta em separado e a coisa foi evoluindo. Com o passar do tempo, assim, a gente não pôde mais tratar ela como uma propriedade, mas sim como uma empresa, né, pelo tamanho dela. E nesse momento, assim, foi fundamental também para nós a RGS. Foi nesse momento, assim, que a gente sentiu a necessidade de também ter uma empresa que tivesse esse comprometimento conosco para a gente atingir esses objetivos e nos dar uma assessoria nessa parte. E a gente precisa ter alguém que conheça isso dentro do agro, né, que seja uma empresa que tenha essa qualificação, né, e que saiba o que a gente precisa mesmo para nos dar o suporte. E a gente sentiu isso foi na RGS. E em função disso tudo, se começou esse processo sucessório já há alguns anos atrás, né, foi se agregando consultorias para que isso funcionasse muito bem. Nesse meio tempo aí a gente está com essa consultoria da RGS, nessa parte gerencial, muito importante essa captação de informações, de dados, né? Porque são coisas que a gente sempre fez a vida inteira, mas tu não tem dado para medir, né? Se tu não consegue medir, tu não consegue ver o teu resultado. Então a importância do escritório é fundamental para a gente entender o nosso negócio, para a gente ter transparência nas coisas que a gente faz, para ter demonstrações para a família toda de como o negócio está andando e a coisa fica muito mais simples, muito mais segura para todo mundo. Dessa maneira a gente pode vislumbrar aí 10, 20 anos para frente o que a gente tem que fazer, tomadas de decisões, e a gente é muito grato a toda a equipe aí, Charles, o Gustavo, Isabela, Tener, toda a equipe da RGS que está conosco nesse período. Eu sou a Juliana Bartz, eu sou a caçula da família, eu sou fisioterapeuta, eu sou a que não trabalho diretamente na área, mas eu agradeço por ter a minha família, né, que me apoiou em todos os sentidos, por eu ter essa faculdade, essa formação toda na minha área que eu gosto, né, que eu amo o que eu faço, graças a eles. Hoje eu me considero realizada na minha profissão e eu agradeço que muitas das coisas que eu tenho no meu trabalho, que eu adquiri,
foi porque eu tenho essa renda extra que me ajuda, por ter a minha família, meu pai. E além disso eu carrego junto os valores, princípios que vêm lá de trás. E isso eu acho que não tem preço, né? Tipo, essa semana mesmo eu atendi um paciente que estava contando uma história lá do meu avô, quando ele foi comprar os jipes, foi tratado como se não tivesse condições, né? Sempre por ser uma pessoa humilde. E eu acho que de tudo que foi passado aqui, de que todos já falaram, acho que o mais importante é isso, que a gente tem que levar sempre os valores, os princípios. E é isso que eu carrego comigo, assim, com tudo que eu aprendi com a minha família, né, que começou do zero e hoje tem tudo que tem. Que nem eu digo, eu já nasci, né, na cidade, com todos os recursos. E eu acho que é só agradecer a Deus e a minha família por tudo isso. É uma família que, graças a Deus, aí é conhecida na cidade aí, pela dedicação no negócio, pela honestidade, né, pela seriedade com que faz as coisas e a maneira como cresceu, né. A gente tem eu vou te dizer até essa incumbência, esse dever de seguir e a gente tem que ser, no mínimo, eu pelo menos crio os meus filhos para ser melhores que a gente, né. E eu acho que, com todo o respeito, eu acho que a gente tem que ser melhores que os nossos pais, né? No sentido de valorizar tudo que eles construíram, né? A minha força vem das minhas origens. O meu avô era um ponto de equilíbrio, porque além de trabalhador, ele também tinha o lado família, ele sabia a hora de trabalhar e a hora de passear, de visitar os filhos, de visitar os amigos e a fé dele. Né? Então ele era um homem muito religioso. Esses fatos assim que me marcaram, né? E que a gente só ouve falar coisas boas dele, que devem prevalecer na nossa família hoje. E o que a gente quer, né? A gente quer que nossos filhos sigam na atividade, né? Que demonstre gosto pelo que a gente faz. E isso a gente tem que passar para eles. É o valor das coisas. A importância que tem de a gente estar trabalhando, de a gente estar com orgulho de fazer as coisas e de valorizar nossos antepassados, nossos avós, nossos pais, e que nossos filhos tenham a mesma paixão pelo negócio, embora que daqui a pouco não trabalhe conosco, porque a gente tem que criar eles para o mundo e se alguma coisa der errado, eles têm esse torrão de terra aqui para seguir o que a gente faz. A gente tem a nossa família linda, né? A gente criou eles com muita... Acho que todos os 4 são bem ensinados, cada um sabe o que está fazendo, né? E a gente é feliz com isso aí, né? Eu agradeço a Deus por fazer parte dessa família maravilhosa e é isso que me dá suporte para mim continuar na minha vida profissional e pessoal com todos esses valores e princípios que eles me trouxeram. Então eu agradeço a Deus e aos meus irmãos e por tudo isso. Eu acho que é isso que nos dá força de tocar a vida. Eu digo, a gente vai virar terra, então eu acho que é isso que conta, é o que a gente leva no coração.